A gente vai conversar rapidamente e, devido ao tempo que a gente tem, de certa forma, até que superficialmente, sobre cartórios, sobre direito registral e notarial. Esse é um papo que já tem um bom tempo que eu estou devendo aí para vocês. É, Várias vezes a gente se encontra, começa a conversar sobre o tema, e aí o pessoal comenta, pô, a gente podia conversar sobre isso numa sexta-feira, e a oportunidade chegou. Há aqueles, não vou saber aqui, deixa eu ver. Bom, o Juice, o Cássio, com certeza. O Alessandro eu não me lembro, mas há aqueles que estão carecas de me ouvir falar sobre direito notarial registral, sobre cartórios, dentre outros motivos, obviamente que pelo tempo de casa também. O Juice, nesses pouco mais de 4 anos, teve algumas dezenas, eu acho, algumas dezenas de oportunidades de participar de conversas a respeito de cartórios e tudo mais. Então, se for o caso de mais algum de vocês, eu vou repetir, que eu estou vendo aqui só o Cássio e o Alessandro. E caso não, eventualmente não queiram me ter como repetitivo, os senhores estão liberados, os senhores estão à vontade para me dispensarem, se quiserem. Mas vamos conversar então sobre cartório, sobre direito notarial e registral. Muita gente conhece, ouve falar no dia a dia, às vezes chega a atuar, chega a ir aos cartórios, chega a, às vezes até prestar algum serviço em cartório, mas não consegue ter clareza do que são os cartórios, qual é a natureza jurídica dos cartórios, a que se prestam esses cartórios. Muitas vezes se confunde, é muito comum a gente confundir os serviços que os cartórios prestam e confundir também, por decorrência dessa confusão dos serviços, confundir os cartórios entre si, né? Então, antes de falar sobre as naturezas dos cartórios e o tipo de serviço que eles prestam, vamos dar uma pincelada bem rápida sobre o porquê da existência dos cartórios, né? E por que a gente, quando vai conversar sobre eles, a gente fala de direito notarial e registral. Direito notarial, direito registral, abarca, portanto, as funções públicas, os serviços públicos que são prestados para a sociedade por indivíduos que estão localizados na seara privada. Em outras palavras, os cartórios, eles são braços do Poder Judiciário. É como se fosse um braço do Poder Judiciário. Então, quando a gente fala de cartórios, a gente está falando sobre serviços típicos de prestação do Poder Judiciário. Muito bem. Mas sabemos que, desde que permitido pela Constituição Federal ou por regramentos legais, infraconstitucionais, há determinadas funções, há determinadas atividades de caráter público que são voltadas para a sociedade que podem ser delegados para particulares. Nesse sentido, acontece com os cartórios que tem como terminologia correta, a terminologia técnica apropriada é a de serventias extrajudiciais. Então, cartórios, o termo cartório, ele é um termo, não é errado, mas ele, vamos dizer assim, é um pouco mais popular, um pouco mais coloquial. Se a gente quiser tratar daqueles entes daquelas instituições de maneira puramente técnica, de acordo com a técnica jurídica, são as serventias extrajudiciais. No final das contas, isso faz diferença para a gente? Só se a gente quiser, muito provavelmente, aí, participar de um processo de um concurso público para ingressar numa carreira como cartorário ou como oficial registrador. Então, as serventias extrajudiciais, como eu ia dizendo, são braços do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, em algum momento, por opção
do legislador ou do constituinte optou por delegar para particulares, pessoas físicas, algumas funções, alguns serviços de caráter público. E até alguns serventia e serviços podem ser empregados como sinônimos? Sim, sim. Serviço, muitas vezes, inclusive, eles nem empregam essas tecnologias, justamente para não se afastar tanto do que é popular, do que é coloquial. A gente pode ver que, na maior parte das vezes, até mesmo em doutrina ou nos próprios cartórios, nos letreiros e tudo mais, eles no máximo colocam lá sétimo tabelionato de notas, ou primeiro cartório de registro, ou primeiro oficial de registro civil, e assim por diante. Mas sim, são serventias extrajudiciais ou serviços de... qual que é a construção que eu vi uma vez? Serviço... Eu vi numa comarca lá, na comarca lá de... Uma comarca do litoral, acho que era de Mongaguá. Sim, você mencionou aqui serviço, serventia de registro de imóveis, serviço de registro de imóveis. Eu acho que era mais ou menos nesse sentido, serviço de registro de imóveis em Mongaguá. Ou era serviço de registro civil, alguma coisa assim. Enfim, sim, também pode ser empregado como sinônimo. Então, em um determinado momento, houve por bem se delegar essas funções para particulares. Até alguns anos atrás, até a Constituição, na verdade, atualmente vigente, a gente tinha a situação em que os cartórios eram passados de forma hereditária para os descendentes daqueles que eram os titulares. Então, alguém lá atrás, vamos dizer assim, registro de imóveis, por exemplo, lá a partir do Código Civil de 16, o poder instituído delegou para um indivíduo e desde então esse indivíduo passou a ser o titular daquele cartório e quando ele se aposentava, ou, na verdade, o que era muito mais comum, sempre foi muito mais comum, quando ele falecia, aquela serventia extrajudicial, aquele cartório era passado para o seu descendente, para um filho, para a família, enfim, para o herdeiro. Constituição, deixa eu só admitir o juízo aqui. Constituição Federal, houve uma alteração nesse sistema. A partir de então, passou-se a promover o ingresso nos cartórios por meio de concursos de provas e títulos. Então, hoje e desde então, para se ser oficial, para se ser titular de um cartório, necessariamente você tem que passar por um concurso público de provas e títulos. Muito bem. Então, até hoje, inclusive, existem cartórios que, depois da entrada em vigor da Constituição, não vagaram. O titular, que era o dono, também é popularmente conhecido como dono do cartório, ainda o é. E o próximo indivíduo que vai assumir aquele cartório só o vai fazer quando o atual falecer ou se aposentar e com a vacância o poder público abrir o processo seletivo, um processo no caso aí de concurso público para preencher essa vacância. Legal. Então, cartórios de registro de imóveis, cartórios de forma geral, serventias extrajudiciais são braços do Poder Judiciário que se prestam a prestar serviços, a promover serviços de caráter público, mas sob delegação, sob a responsabilidade de particulares, os oficiais ou os tabeliães. Vamos falar sobre esses dois termos agora. A depender do tipo da serventia extrajudicial, a gente vai ver lá no letreiro ou nos documentos que eles expedem alguns termos nesse sentido. Oficial de registro, ou tabelião de protesto, ou tabelião de notas. O que isso significa?
são as terminologias, que são, na verdade, a nomenclatura atribuída aos indivíduos particulares que se tornaram os titulares daquelas serventias extrajudiciais. E onde que isso é definido? Pela lei. Né? Existe um regramento específico, uma legislação específica para regulamentar as atividades das serventias extrajudiciais, e lá fica definido que, por exemplo, para um cartório de registro, se tem um oficial de registro de imóveis, por exemplo. Então, também se chama de ofício de registro de imóveis, assim como o Alessandro mencionou, serviço de registro de imóveis, ou serventia de registro de imóveis, ou, mais popular, cartório de registro de imóveis. Por outro lado, se a gente vai falar de um cartório de protestos ou de um cartório de notas, a gente vai ter ali a figura do tabelião. É um tabelião de notas, que vai ter um tabelionato de notas. Ou a gente vai ter um tabelião de protesto, que, portanto, ele vai ser o titular de um tabelionato de protesto. Há, inclusive, algumas comarcas, e eu não vou saber dizer o fundamento, se isso está enraizado até no próprio concurso que é levado a efeito pelo Estado, mas há algumas comarcas que a gente vê algumas trocas nessa nomenclatura. Não é incomum a gente ver, por exemplo, um oficial de protesto ou um ofício de protesto. O importante é a gente saber que, pela legislação própria, legislação federal, que regulamenta as tabeliões de serventias extrajudiciais, lá está constando a nomenclatura de tabelião de protesto. Tabelionato de protesto, tabelião de protesto. Mas, enfim. Vamos falar então dos tipos. Quais são os tipos de cartórios ou de serventias extrajudiciais que a gente tem? Em primeiro lugar, vamos para os mais comuns de a gente ter contato ou de a gente ouvir falar no nosso dia a dia, principalmente na nossa atividade. Cartório de registro de imóveis, né, ou ofício de registro de imóveis. Nós vamos ter lá, portanto, um oficial de registro de imóveis. O que esse cartório faz? O que é esse cartório de registro de imóveis? O cartório de registro de imóveis tem por competência, tem por função reunir um acervo de registros, um controle de registros de todos os imóveis que estejam localizados dentro de uma determinada área geográfica. Essa área geográfica é chamada, para estes fins de direito notarial e registral, de circunscrição imobiliária. Então, uma cidade pode ter uma ou mais, ou até várias, circunscrições imobiliárias. Por exemplo, Campinas tem hoje 4 cartórios de imóveis, 4 cartórios de registros. Esses 4 ofícios de registros, cada um deles é responsável, portanto, por uma partezinha geográfica de Campinas. E partezinha eu estou usando um eufemismo aí, né? Porque cada área, cada circunscrição imobiliária foi direcionada à responsabilidade de um cartório de registro de imóveis. E ele vai ser, portanto, o responsável de manter ali registrado, de ter um controle de todos esses cartórios e tudo que acontece, de todos esses imóveis e de tudo que acontece com esses imóveis. Por exemplo, alterações estruturais, demolições, construções, loteamentos. Quanto às pessoas que são titulares de direitos sobre esses imóveis também, então fazer atualizações ali nos registros sobre o estado civil das pessoas, se casou, se separou, sobre os negócios jurídicos que envolvem esses imóveis. Aquele imóvel foi doado, o proprietário doou, não, o proprietário vendeu. Tudo isso vai sendo registrado ou averbado lá no registro de imóveis. Onde que são feitos esses registros ou essas averbações? Naquele documento que a gente chama de matrícula imobiliária. E aí eu chamo a atenção para um ponto muito importante. É muito comum que as pessoas confundam
por desconhecimento sobre o que é uma coisa e o que é outra, mas que as pessoas confundam matrícula com escritura. Escritura é um outro documento que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é feito por outro cartório, pelo tabelionato de notas. A matrícula, ela é um documento que a gente pode enxergar como uma ficha, é uma ficha cadastral, né, que fica lá dentro do cartório de registro de imóveis. De lá não sai. Então é uma ficha em que vai ter a descrição do imóvel, dizendo onde que ele é localizado, os números de inscrição perante a prefeitura, as suas características estruturais, enfim. Em seguida vai ter também os dados a respeito das pessoas que são titulares de direitos sobre esse imóvel e todas as transações que vão acontecendo. Como eu mencionei agora há pouco, uma venda, uma doação, uma permuta e assim por diante, um loteamento. Tudo isso vai sendo lançado, vai sendo registrado nessa ficha cadastral que se chama matrícula imobiliária ou matrícula do imóvel, certo? Eu mencionei que uma cidade pode ser dividida em diversas circunscrições imobiliárias. E o contrário disso também pode acontecer. Muitas vezes, a depender da região, uma cidade é muito pequena, muito pouco populosa para ter um cartório de registro de imóveis, por exemplo. E aí, o que o poder público faz? Ele aglutina, ele junta outras cidadezinhas próximas e colocam todas elas dentro de uma circunscrição imobiliária. Então, um cartório que vai estar localizado em uma dessas cidadezinhas vai ser o responsável por essa circunscrição imobiliária, que por sua vez abrange várias cidades, essas cidadezinhas da região. Tá? Então vejam, circunscrição imobiliária é um conceito a se guardar hoje, que é um termo que se refere à área que é de responsabilidade de um determinado cartório de registro de imóveis para que ele promova o registro e acompanhamento e atualização de todas as transações que envolverem aqueles imóveis. Ok? Essa é a função principal do cartório de registro de imóveis. Na prática, se a gente for falar em teoria jurídica, a gente está falando aqui também sobre promoção de segurança jurídica, publicidade, aí a gente vai falar sobre promoção de publicidade estática e publicidade dinâmica. Todos esses são conceitos jurídicos que estão envoltos nas disciplinas de direito notarial e registral, e principalmente agora quando a gente fala de cartório de registro de imóveis e de matrículas imobiliárias, certo? Guardem esses conceitos também, porque em algum determinado momento pode ser necessário que vocês os busquem. Segurança jurídica, publicidade, segurança jurídica estática, dinâmica e assim por diante. Muito bem. Uma outra funçãozinha do cartório de registro de imóveis. Ele vai registrar, o oficial de registro de imóveis vai registrar lá na sua serventia, no seu arquivo, alguns atos que não necessariamente estejam diretamente relacionados aos imóveis que ele tem a competência para registrar, mas que de alguma forma guardem uma relação com esses imóveis, uma relação jurídica, ou possam vir a gerar alguma consequência jurídica quanto aos imóveis que são localizados na circunscrição imobiliária dele. Por exemplo, vamos falar de um negócio jurídico muito comum, mas que talvez não seja muito parte do nosso dia a dia. Um produtor rural, um fazendeiro, ele não raro capta empréstimos, capta crédito perante instituições financeiras ou até mesmo órgãos públicos e oferecem isso para gerar ali a economia rural e em garantia a esses créditos eles entregam bens que podem ser tanto os imóveis, que eles são proprietários,
por exemplo, ali uma fazenda que ele tem, como podem ser bens móveis, mas bens móveis que estejam de alguma forma diretamente relacionados à atividade dele, à atividade rural ou ao imóvel rural que ele tem. Podem ser, por exemplo, semoventes. Ele pode dar como garantia cabeças de gado. Ou pode ser, por exemplo, safra futura. Ele entrega como garantia. Uma vez que essa safra futura ela vai ser cultivada e vai ser colhida dentro daquele imóvel, ou que aqueles semoventes, aquelas cabeças de gado são dadas em garantia dentro daquele imóvel, e de certa forma eles guardam uma relação de vínculo, de dependência com aquele imóvel, o cartório de registro de imóveis tem a competência para registrar os títulos por meio dos quais, ou os contratos por meio dos quais, esses indivíduos, esses produtores rurais, captaram esses créditos. Então, vamos colocar agora nomes nesses institutos e documentos. Alessandro é fazendeiro. Ele vai até o banco X e capta crédito, solicita crédito. E ele diz, eu quero entregar minhas 300 cabeças de gado como garantia a esse crédito que eu estou captando. Tudo bem? Tudo bem. Onde que ficam essas cabeças de gado? Elas ficam lá numa fazenda, ali no distrito de Barão Geraldo, que é um imóvel que está registrado no cartório de registro, no terceiro cartório de registro de imóveis. É o segundo? Segundo cartório de registro de imóveis de Campinas. Perfeito, excelente. Então, o Alessandro faz esse contrato com o banco, capta o crédito. Esse contrato, às vezes, se dá por meio, pela forma de uma cédula de crédito rural, ou por meio de uma cédula pignoratícia, ou por meio até mesmo de uma confissão de dívida com entrega de bens em alienação fiduciária. Legal, formalizou esse contrato, ele leva isso para registrar lá no segundo cartório de registro de imóveis. Na matrícula do imóvel? Não. Mas no outro livro desse cartório, que vai mencionar que aquelas cabeças de gado, aqueles bens semoventes, estão localizados no imóvel da matrícula número tal daquele cartório. Só para vocês terem essa ideia também de que o cartório de registro de imóveis não se resume apenas então somente à prática de registros nas matrículas dos imóveis, mas tem outros atos que guardam algum tipo de relação com os imóveis. Esse é um exemplo. Temos outros. Vamos passar para um próximo tipo. A gente falou agora há pouco da confusão que é muito comum de se ter entre matrícula e escritura. O que é comum de a gente ouvir, né? Principalmente quando nós vamos com a hipoteca? A hipoteca, veja, normalmente, Maria Lúcia, a hipoteca ela é uma garantia real por excelência. É uma garantia real por excelência vinculada, ou melhor dizendo, relacionada à entrega de um bem imóvel como garantia. Então, é como se o Alessandro captasse aquele crédito e, em vez de dar as cabeças de gado, que são bens móveis, são bens semoventes, em garantia, ele desse a própria fazenda, o próprio imóvel. E aí, se ele dá o imóvel em garantia, uma das possibilidades é dar o imóvel em hipoteca. E aí a hipoteca, sim, ela é registrada pelo oficial de registro de imóveis, mas dessa vez não é igual às cabeças de gado, que vão num livro específico. A hipoteca ela é lançada na própria matrícula do bem imóvel, certo? Então, se ele está entregando, se ele está dando ali a fazenda como garantia em hipoteca, a hipoteca vai ser registrada na matrícula daquela fazenda, daquele imóvel. Certo? Gente, podem ir mandando ou até mesmo me interrompendo aqui no áudio se vocês tiverem perguntas, questionamentos e assim por diante. Matrícula imobiliária e escritura. Vejam, normalmente o pessoal nos procura para fazer algum tipo de regularização de imóvel ou, no caso do Cássio, inventário e assim por diante.
e eles dizem o seguinte, olha, eu tenho um imóvel que eu preciso regularizar, mas eu sou o proprietário, tá? Eu tenho a escritura, ou eu estou na escritura, ou o imóvel é escriturado. Usa-se o termo ou o documento da escritura, ou o ato de escrituração, como sinônimo de ser proprietário de imóveis. E no sistema jurídico brasileiro não é assim que funciona. Popularmente, poucas pessoas sabem que para ser proprietário não basta ter a escritura. E daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre o que é a escritura. Para ser proprietário, a gente precisa estar registrado lá na matrícula do imóvel. Tá? Então guardem isso também. Né? Vocês, a partir de hoje, estão proibidos de confundir matrícula com escritura e de deixarem passar a informação de que a pessoa que tem a escritura ela é proprietária. Ela não é. À primeira vista, ela não é. Juridicamente, ela não é. Apenas tão somente por ter a escritura ou por estar ali na escritura do imóvel. Legal. Lembrando, a matrícula é a ficha que fica lá no ofício de registro de imóveis e que recebe todos os dados dos imóveis e das pessoas que têm direito sobre esses imóveis. A escritura é um documento que é feito por outro cartório, por outra serventia extrajudicial. A escritura pública é feita pelo tabelionato de notas. E aí, existem escrituras públicas que tratam de centenas de assuntos. Principalmente, é muito mais popular, mais comum, as transações sobre imóveis. Então, quando o Alessandro vai vender aquela escritura vender aquela fazenda dele para o Cássio, eles vão onde para celebrar esse negócio jurídico de venda e compra? Eles vão a um tabelionato de notas e o tabelião de notas, ou o escrevente, eles vão redigir uma escritura pública de venda e compra. A escritura pública nada mais é do que um contrato. É um contrato. Só que, nesse caso, é um contrato dotado de formalidades e, principalmente, de uma certa fé pública. Né? Porque está sendo lavrada por um meio oficial, pelo tabelião de notas, por alguém, por um indivíduo que tem autoridade pública para atribuir fé pública para aquele negócio jurídico. Então, vejam, o Alessandro, para transferir um imóvel, para celebrar, na verdade, um negócio jurídico de transferência de imóvel, ele tem que ir com o comprador, que é o Cássio, até o tabelionato de notas. O tabelião de notas, ou o escrevente, vai escrever, vai digitar, vai lavrar, esse é o termo, vai lavrar a escritura pública. Pronto, eles saem de lá, cada um com uma via da escritura pública. Ou seja, cada um com uma via do seu instrumento contratual. Legal, o Cássio saiu de lá com a escritura na mão, dizendo que o Alessandro estava transferindo o imóvel para ele, aquela fazenda. O Cássio é proprietário? Como a gente acabou de ver, não. Quando que o Cássio vai se tornar proprietário? Quando ele pegar essa escritura, que lavrou onde? No tabelionato de notas, e ele levar lá no outro cartório, que agora sim é o oficial de registro de imóveis, que a gente conversou agora há pouco. E aí o oficial de registro de imóveis vai pegar aquela escritura, vai ler, identificar o negócio jurídico e registrar na matrícula do imóvel. Pronto. Com isso, a gente teve a formalização ali na verdade, uma constituição de direito real de propriedade, que é o direito real por excelência, a propriedade. Enquanto o Cássio só tinha ali a escritura, ele tinha expectativa de direito, ele tinha direitos de aquisição, porque foi feito um negócio jurídico, foi formalizado, mas ele só foi levado a efeito com o registro, e com o registro, portanto, se constituiu a propriedade imobiliária. Certo? Falamos, então, sobre a escritura, diferenciamos a escritura pública da matrícula de imóveis, vimos que cada documento é de competência de um cartório diferente. A escritura pública é de competência, quem faz é o tabelionato de notas. O tabelionato de notas também faz o quê? Dentre outras coisas, reconhecimento de firma. Alessandro,
O documento que refere-se ao teor da matrícula chama-se certidão. Teor da matrícula, certidão. E o documento que refere-se ao teor da escritura chama-se via ou também certidão. Também certidão. Todo documento que é registrado ou arquivado nas serventias extrajudiciais, eles têm como característica inata ao seu arquivamento a publicidade. Uma das funções das serventias extrajudiciais é dar publicidade sobre aqueles atos jurídicos que ele está arquivando. Legal. Uma vez que ele arquiva e é público, qualquer pessoa pode ter acesso. Como que qualquer pessoa tem acesso àquele negócio jurídico, àquele documento que está arquivado lá na serventia extrajudicial? Pedindo uma segunda via, que tecnicamente ele pede na forma de certidão. É uma cópia, mas é uma cópia com fé pública e a terminologia é a de certidão. É uma segunda via, sem dúvida, mas chama-se também de certidão. Então, daqui a pouco a gente vai falar, por exemplo, do cartório, do ofício de títulos e documentos, onde se arquivam, se registram contratos, notificações extrajudiciais. Se alguém registrou lá um contrato e eu quero lá pedir uma segunda via, uma cópia, eu peço uma certidão. Eles vão expedir também uma certidão. Tá? Voltando ao tabelionato de notas, coisas que são bastante populares, mas a gente tem que dominar. São populares, são comuns, a gente ouve falar, as pessoas também confundem, a gente não pode confundir. Reconhecimento de firma e autenticação de documentos. Tabelionato de notas faz isso. Reconhecimento de firma tem duas modalidades. É importante que a gente conheça essas duas modalidades também. O que é reconhecer firma? É o indivíduo, tabelião de notas ou escrevente, dar fé de que quem assinou aquele documento efetivamente é quem diz que assinou aquele documento. Então, por exemplo, eu levo uma procuração assinada com a assinatura do juiz e ele assinou, eu levo até lá e falo assim, eu quero que se dê certeza para que qualquer pessoa que veja, saiba, tenha certeza de que quem assinou foi o juiz. Portanto, eu quero que você faça o reconhecimento de firma. O tabelião de notas, ou escrevente, vai conferir aquela assinatura com o que ele tem arquivado e vai certificar, vai carimbar, ou vai colocar um selo, vai assinar também dizendo, olha, dou fé de que realmente essa assinatura é de quem disse que é. Duas modalidades. Reconhecimento de firma por semelhança e por autenticidade. Não vamos nos aprofundar nessas duas modalidades. Depois a gente pode conversar sobre elas. Mas de forma muito superficial. Por semelhança, é esse exemplo que eu dei agora. Eu já levo o documento assinado no cartório. O cartorário pega, olha, confere com o que ele tem lá arquivado e fala, é semelhante, é muito semelhante. Então ele faz um reconhecimento por semelhança. Por autenticidade, eu pego o juiz e vou com ele, levo ele até lá, levo o documento e o juiz assina lá no cartório, na frente do tabelião ou do escrevente. O escrevente vai reconhecer dizendo, olha, foi na minha frente, então é autêntico, eu reconheço por autenticidade. Basicamente é isso. Autenticação de cópias. E aí quando a gente fala de autenticação de cópias, é mais ou menos o mesmo raciocínio do reconhecimento de firma, mas para documentos, não para firmas, não para assinaturas. O tabelião vai pegar uma cópia de um documento e vai certificar de que ela é uma cópia fiel ao do original. Tá? E vejam, pra gente, não sei, para vocês pode isso ser muito claro, mas é muito comum que as pessoas confundam. Então é bom que a gente tenha clareza disso, porque às vezes você vai pedir para um cliente, vai orientar um cliente, eu preciso que você vá até lá com esse documento, com essa procuração, não sei o que, vai no cartório tal, e faça o reconhecimento de firma. Ele volta com uma cópia autenticada daquela procuração que você entregou para ele. Tá? Porque confunde, não consegue explicar lá pro tabelião. Então é bom que a gente tenha clareza para conseguir explicar certinho e tudo mais. Certo? Vimos registro de imóveis, vimos tabelionato de notas. A gente mencionou agora há pouquinho o ofício de títulos e documentos. Na verdade, antes de títulos e documentos, vamos falar sobre o ofício de registro civil. Por quê?
Ofício de registro civil também é muito comum, muito conhecido, é onde se celebram casamentos, onde você se registram ali os nascimentos, então é onde você pede o quê? Certidões de registro de nascimento, certidão de casamento, de união estável, de emancipação, enfim. Por que que você pede uma certidão de casamento? Você pede uma certidão de nascimento? Como a gente comentou agora há pouco, que o Alessandro questionou. O que você está pedindo é uma cópia do que ele tem lá dentro registrado. Ele não te entrega o registro, ele te entrega uma cópia. E essa cópia é a certidão. Ele tem registrado lá dentro do cartório, lavrado num livro, o nascimento. Que o Cássio nasceu no dia 14 de setembro de 1984, né, Cássio? Acho que é isso. E 22, tá? Não, desculpa, confundi. E aí, ele não vai te entregar esse registro, esse termo de registro. Ele vai te entregar a cópia, a segunda via, a terceira via, uma via, enfim, que é a certidão. Por isso que a gente tem certidão de casamento, a gente tem certidão de nascimento. Só que vejam, guardem isso também. O oficial de registro civil, ele também tem uma competênciazinha que é compartilhada com o tabelionato de notas que a gente viu agora há pouco. Ele também pode reconhecer firma. Tá? Por quê? Pela natureza da atividade dele, de ser algo tão próximo das relações pessoais. Pô, ele trata de nascimento, ele trata de óbito, de casamento, união estável. Então, ele também ele tem uma natureza muito relacionada com a pessoalidade. E isso está intrínseco também ao caráter do serviço de reconhecimento de firma. Então, ele também reconhece firma. Então, às vezes, é o caso de a gente se ligar que se eu vou pedir para um cliente reconhecer firma e vou pedir para esse mesmo cliente providenciar uma certidão de casamento ou de nascimento, eu não preciso pedir que ele vá em 2 cartórios. Vai no tabelionato e reconheça a firma e vai no registro civil e traz uma certidão. Eu já mando ele lá direto no registro civil e ele faz os 2. Diga, Cássio. Aproveitando o ensejo, Dogão, e se de fato você já mencionou, me perdoa que pode ser que tenha me falhado aqui. Mas lembrando que essa regra de reconhecer firmas também nesses registros é uma questão decorrente das normas da Corregedoria do Estado de São Paulo. Isso não necessariamente está nas normas da Corregedoria, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro. Então, reconhecer firma no cartório de registro de nascimento é uma coisa paulista. Pode ter no Rio? Pode, mas eu não tenho certeza. Em São Paulo eu tenho certeza. E no resto é bom verificar, porque às vezes não é permitido por qualquer motivo. Eu até perguntei aqui para a Mari se ela sabia dizer de bate-pronto se em Santa Catarina, que é onde ela está, em Goiás, ela está prestando, se pode ou não pode, mas ela não, assim de bate-pronto, não se recordar. Você se recorda, Mari? Ela, por exemplo, ela falou em Santa Catarina, especificamente pelas normas da Corregedoria, chama escrivania de paz. E em Goiás é proibido. Pois é, não tinha comentado. Realmente, não. E assim, completando a ideia, é porque todos os cartórios, eles são sempre atrelados aos TJs, né? O TJ São Paulo, o TJ Rio, o TJ Maranhão, sei lá, do seu estado. Portanto, o que dá as regras específicas daquele TJ são as normas da corregedoria daquele tribunal daquele estado. E, portanto, é interessante saber que, por incrível que pareça, elas divergem, inclusive. Elas não necessariamente são as mesmas. Excelente, é isso mesmo. Essa é uma ideia interessante de se ter também. As serventias, elas são regulamentadas por uma legislação federal, ou por mais de uma, na verdade, por algumas leis federais. Elas, obviamente, que em diversos pontos são muito genéricas. Onde elas são muito genéricas, fica para o Poder Judiciário do Estado regulamentar pelo que o Cássio acabou de dizer, por meio de normas próprias, normas internas, normas do Poder Judiciário, que são as normas extrajudiciais da Corregedoria Geral de Justiça. Então, muitas vezes,
para alguns procedimentos que a gente vai fazer alguma coisa em cartório, a gente procura lá nas leis federais, a gente não sabe o passo a passo. E aí, como que eu faço? Como o Cássio acabou de dizer, a gente tem que ter a lembrança e tem que buscar lá nas normas daquele estado, da Corregedoria Geral de Justiça, que lá vai estar regulamentado o que é para se fazer, né? E muitas vezes, ainda assim, essa regulamentação não é 100% isenta de lacunas. Então, muitos assuntos, muitos procedimentos ficam, no final das contas, a critério do entendimento dos oficiais, dos tabeliães e assim por diante. Então, às vezes, acontece também de alguns procedimentos a gente se deparar com uma situação em que, dentro da mesma cidade ou do mesmo estado, um oficial entende que é de uma forma, outro oficial entende que é de outra forma, até que venha alguma norma regulamentar. Isso aconteceu muito com a entrada em vigor do CPC de 2015, porque ele acaba sendo aplicável, a depender da matéria, do procedimento, a serventias extrajudiciais, para alguns tipos de procedimentos. Por exemplo, notificação de devedor fiduciante ou eleição de bem de família. Eu tenho um imóvel e eu quero declarar que aquele imóvel é meu bem de família, para que ele se torne impenhorável, enfim. Existe um procedimentozinho que é feito lá dentro do cartório de registro de imóveis para que, no final das contas, seja registrado nesse imóvel que ele é meu bem de família. Quando entrou o CPC de 2015, uma das coisas que se ficou discutindo e que cada oficial dizia de uma forma era, e agora os prazos desse procedimento nosso vão ser em dias úteis ou dias corridos? Uns entendiam de uma forma, outros de outra, até vir à corregedoria e pacificar. Tá? Então, guardem isso. Tem, para além da legislação, as normas da corregedoria que vão regulamentar as atividades do cartório. Tá? Seguindo, eu ia falar dos cartórios de registro civil, que tem como função, eu estava dizendo sobre as funções de reconhecimento de firma, o Cássio complementou a depender do Estado, eles lá também se lavram casamentos, se registram os casamentos. Um dado muito interessante, a gente sabe que é possível se fazer o casamento religioso, né? E a gente tem o casamento civil, tem o casamento lá no cartório e tem o casamento religioso. É possível, o permissivo legal, ele abre o procedimento para que a autoridade religiosa celebre o casamento, e esse casamento celebrado pela autoridade religiosa, ou seja, que não é uma autoridade do judiciário, vamos dizer assim, não é um oficial de registro, um escrevente, repercuta, tenha efeitos civis e, portanto, ele só é transmitido, ele passa para o cartório que vai lavrar o termo de registro e dar a validade para esse casamento. Vamos passar para o cartório o ofício de títulos e documentos. Antes dos títulos e documentos, vamos deixar ele por último, vocês vão entender o porquê. Passamos pelo registro civil de pessoas naturais. Temos o registro civil de pessoas jurídicas. É o cartório onde vão ser registrados atos constitutivos de pessoas jurídicas, onde se vai criar pessoas jurídicas que, em regra, não têm finalidade econômica. Porque a gente bem sabe que quando a gente quer abrir uma empresa, uma sociedade empresária, com fim econômico, de explorar o comércio, indústria e tudo mais, a gente tem ali um contrato social, e esse contrato social, que é o ato constitutivo, a gente leva para ser registrado na junta comercial do Estado. Certo? Agora, se a gente vai criar uma pessoa jurídica que é, por exemplo, uma sociedade simples, uma sociedade comandita, seja ela simples ou por ações, muitas vezes uma holding patrimonial que vai se submeter ali a um regime mais simples e não empresarial de administração de imóveis, a gente leva isso para registrar no ofício de registro de pessoa jurídica. Associações, fundações. Então, eu vou fundar uma ONG, eu vou fundar uma associação para um determinado cliente.
Eu vou fazer agora não mais um contrato social, vou fazer um estatuto social e vou levar para registrar nesse cartório, que é o ofício de títulos, o ofício de registro de pessoas jurídicas. Por que eu estou trazendo toda hora a imagem de cartório de títulos, ofício de títulos? Porque normalmente, pelo volume de registros, é muito comum que o ofício de registro de pessoa jurídica e o de títulos e documentos seja unificado. Eles são aglutinados em uma serventia só. Então, aqui mesmo em Campinas, nós temos 2 cartórios que são ofícios de registros de títulos e documentos e pessoas jurídicas, e civil de pessoa jurídica. Tá? Então, isso pode acontecer. Lembra da história lá da cidadezinha do interior, pequenininha, que aglutinava várias outras juntas para ficar dentro de uma circunscrição imobiliária só? Então tinha um cartório de registro de imóveis que cuidava dos imóveis daquela circunscrição com várias cidades. Acontece mais ou menos a mesma coisa com as outras naturezas de cartórios. Se seria muito pouco, aquela região muito pouco populosa ou assim por diante, um cartório só, um oficial só pode aglutinar, pode concentrar as funções de registro de imóveis, tabelião de notas, protestos e assim por diante. É muito comum acontecer registro de o de pessoas jurídicas com títulos e documentos, mas a depender da comarca pode haver esse fracionamento também. Tabelionato de protestos, penúltimo. Tabelionato de